E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski e eu estou aqui para falar com você que vai fazer a segunda fase do 23º exame de ordem. Pois é, chegou o dia. A prova é neste domingo e vou dar algumas dicas especiais para você que vai realizá-la. Vejam só, no que diz respeito aos aspectos de planejamento, é como na primeira fase. Você já sabe onde é o local da prova, já mediu a distância, já sabe quanto tempo gastará para chegar até o local da prova. Obviamente você vai colocar uma gordurinha a mais nesse tempo, na verdade, não vai fazer as coisas numa agenda tão apertada, porque sabemos que imprevistos acontecem, um pneu que fura, o ônibus que atrasa, a carona que não chega, e aí você perde a oportunidade de participar do exame de ordem, concorda? Já temos aí todas as adversidades, né, contra, não vamos nós criar mais uma. Então, bastante atenção no momento de saída de casa, ao horário da prova, está já tranquilo. Também, galera, a questão dos documentos, né, você tem que levar o seu documento para a prova, principalmente as meninas, eu sempre destaco, meninas às vezes trocam de bolsa e nesta troca de bolsa, às vezes a carteira fica numa, chega lá, tá sem documento, então bastante cuidado. Leve a caneta, né, óbvio que você vai levar a caneta. Mas aqui há uma dica preciosa, especial. Muitos já foram desclassificados porque não observaram essa dica que eu trago. Obviamente, você não vai levar uma caneta só. Claro, você vai levar duas. Por quê? Porque uma caneta pode falhar, pode estourar, pode acabar a tinta. Só que a segunda caneta tem que ser idêntica à primeira caneta. Porque se você começar a escrever, por exemplo, com uma caneta de ponta grossa e depois acabar a tinta e você continuar com uma caneta de ponta fina, você vai notar uma diferença no texto. E já vi a FGV dar isso como identificação de peça. Então se você vai escrever com bic, leve duas, leve 3 bics. Se você vai escrever com outra caneta, leve várias canetas idênticas, tá bom? Idênticas. Você sabe que não pode rasurar, obviamente, se você errar, você vai apenas traçar ali um risco em cima da palavra errada e continuar a frase normalmente. Não escreva aquilo que às vezes a gente vê, né, por aí, sem efeito, não vale, parênteses, cobrinhas, nada disso. Isso anula a sua peça. Anula a sua questão, identifica a sua prova. Obviamente não escreveremos para fora das margens e obviamente tomaremos o cuidado na hora das questões de transcrever para o caderno definitivo as respostas na ordem certa. Isso também acontece com uma frequência um tanto quanto incômoda. As pessoas fazem um rascunho e aí na hora de transcrever para o caderno definitivo, no local da questão 1, escrevem a questão 2 e aí vai desencadeando tudo. Não faça isso, obviamente, não dá para salvar, nem mesmo em recurso depois, tá legal? E olha, também sempre me perguntam sobre a necessidade de fazer rascunho, principalmente para a peça. Eu acho o rascunho sensacional, só que a gente tem que chegar num denominador comum sobre o que é o rascunho ideal, concorda? Você não vai ter tempo na hora da prova de transcrever a peça no rascunho e depois transportar aquilo ipsis literis para o caderno definitivo. Quando a gente fala em rascunho para peça, o que a gente aponta é o esqueleto. Então assim, identificou a peça, você colocou ali endereçamento. Quem é o endereçamento? Quem é o autor? Né? Tem algum dado específico no enunciado sobre o autor? Às vezes fala, ele é engenheiro, ele é brasileiro naturalizado. Então isso tudo tem que constar ali na qualificação. Quem é o réu? Qual é o fundamento jurídico ali da petição que você está criando? Fatos, descreve rapidamente os fatos, por exemplo. Depois a parte de mérito da peça. Ali você não vai escrever toda a fundamentação, você vai apenas apontar quais são os artigos que você precisa citar, quais são as ideias, quais são os raciocínios. Por exemplo, no âmbito penal, você coloca ali as linhas da defesa que você vai adotar, faz lá na sequência o pedido cautelar, liminar, se houver, e aí os pedidos. Então, veja, é um esqueletinho só, não é, obviamente, a criação de uma peça para futura transposição para o caderno definitivo. Porque você sabe, há um tempo. E justamente em razão desse tempo, eu já vou finalizando dizendo para você terminar a peça a qualquer custo. Entre sacrificar uma questão e a conclusão da peça, obviamente você vai sacrificar a questão. Por quê? Se você não concluir a peça, zera. Então, só faltou o pedido. Não, mas se você distribuir uma petição inicial sem pedido, aquilo ali não tem o menor fundamento, não tem a menor validade. Então, termine a peça a qualquer custo.
tá bom? Tenta dar uma caprichada na letra, tenta dar ali os espaçamentos para separar às vezes os tópicos. A gente sabe como criar uma petição, porque eu sempre digo, né, aquilo ali, aquela prova é um prato que o examinador vai degustar. E quando ele olha um prato bem servido, ele já cria uma empatia com aquilo. Agora, quando ele vê um prato sujo, comida para fora, guardanapo amassado, aquilo ali já vai dando uma náusea nele e ele cria uma antipatia que prejudica a avaliação, concorda? Então tenta fazer uma peça bonitinha, escreve com calma, né? Vai dar tudo certo. E galera, é a última vez que eu falo com vocês que vão fazer o 23º exame de ordem. Tenham a certeza de que vocês são maiores que a prova. A prova não é maior que vocês. A prova é só uma etapa que marca o início da vida profissional que se inicia agora, concorda comigo? Porque lá no fim da sua vida, você vai olhar para trás, você não vai lembrar do exame de ordem com tristeza, nem com alegria. O exame de ordem vai passar despercebido no balanço final da tua vida. Então, vai lá, você é maior que a prova, você consegue, você pode. Eu agradeço você que fez aí o curso, a prova e exame de ordem. Você que não fez também, agradeço por estar aqui. Dê o seu like aí, acompanhe os nossos vídeos. Toda semana tem coisa boa sobre o exame de ordem. Vai lá. Capacidade para tanto você tem, torcida também você tem. Todo o curso está contigo. Um grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí.